Elon Musk está deixando muitos católicos em pânico com seus anúncios reiterados de um futuro apocalíptico tecnológico, recheado com inteligências artificiais e robótica. Mas será que os católicos têm que ter medo desse tipo de futuro? Elon Musk prevê desemprego em massa, fome, guerras mundiais, invasões alienígenas. Será que o católico tem que ficar desesperado com essa escatologia do Elon Musk? Que a inteligência artificial e a robótica estão em passos avançados, isso é inegável. Mas seria o caso para desespero? Ora, o desespero e o medo é uma tática da velha serpente, e estamos num mundo pós-moderno onde a guerra cultural também é religiosa, a guerra cultural também é espiritual, e a batalha espiritual também se dá no contexto, na arena das ideias. É preciso compreendê-la para fortalecer a nossa identidade católica e também fortalecer a nossa identidade católica para enfrentá-la, pois essa guerra cultural vai aumentar. Uma das táticas da velha serpente é incutir nas pessoas o medo, porque o medo paralisa. O medo tira nosso foco daquilo que é sagrado, tira nossa esperança. E um católico sem esperança é um católico frustrado. O católico que está paralisado pelo medo, ele não cresce, nem espiritualmente, nem pessoalmente. O medo paralisa, e a Bíblia tem exemplos fenomenais quanto a isso. Lembrem-se do exército israelita, quando estava sendo massacrado pelos filisteus, estava sendo combatido pelos filisteus, e o exército israelita ficou paralisado quando viu o gigante Golias. E o gigante blasfemava contra Deus, contra o exército de Israel, contra o Deus de Israel, desafiava os israelitas para o combate, e os israelitas estavam com medo, paralisados. Até que chegou alguém que sabia quem ele era, sabia a qual religião ele pertencia, a qual nação ele pertencia. Ele tinha uma identidade religiosa fortalecida. Estamos falando do pequeno Davi. Quando o pequeno Davi, que não estava em combate, nem era combatente, foi levar comida para os seus irmãos que estavam na frente de batalha e viu Golias, ele não sentiu medo. Pelo contrário, ele foi tomado por um senso de responsabilidade e de identidade religiosa. Quando Davi viu Golias pela primeira vez, ele não estava em combate. Davi não era combatente. Ele era um pastor de ovelhas. Mas quando ele chegou na frente de batalha e viu o gigante proferindo sentenças e ameaças contra o exército israelita, contra o Deus de Israel, ele sentiu seu coração tremer. Porque Davi sabia exatamente quem ele era. Ele tinha uma identidade religiosa israelita muito forte. Ele não sentiu medo. Ele sentiu zelo pelas coisas religiosas. Então ele se preparou para o combate, foi buscar as pedras, e o resto da história sabemos. Quem tem uma forte identidade religiosa não tem medo do futuro. O medo sempre nos ronda, é normal, mas enfrentá-lo é digno do católico. Diz a Bíblia que quando Zacarias foi visitado pelo anjo, o temor apoderou-se dele. Mas o temor aqui é o temor do Senhor, não é um terror, é um medo, é um temor reverencial, não um medo paralisante. É o temor do castigo, de estar desagradando Deus. E o anjo vai dizer assim para ele: não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida. E Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, ao qual porás o nome de João. Quando o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora, para a Santíssima Virgem, ele também vai dizer para ela assim: não temas, Maria, encontrastes graça diante de Deus. Não temas, Zacarias, não temas, Maria, não temas, católico. É o que Deus vai dizer para a gente hoje, é o que o anjo diria para a gente hoje. O medo paralisa, e ele é uma tática da velha serpente. E nesta guerra cultural, nesta batalha espiritual que também se dá na arena cultural, onde as mídias sociais e a cultura pop, através de filmes e séries, inundam nossa mente com um terror futurista, com uma escatologia tecnológica, como se o mundo fosse acabar a qualquer momento por causa da tecnologia. São filmes e notícias trabalhados para causar medo e terror, pavor, falta de confiança em Deus e na providência. Então o católico se assusta com notícias dizendo que o Pentágono revelou que existem alienígenas. Mentira! Prova real nenhuma. É a guerra de Israel que vai provocar o fim do mundo, é a construção do terceiro templo. O católico sabe que esse Israel de hoje não é o Israel bíblico.
Porque o Israel bíblico, herdeiro da tradição religiosa, é a igreja. E existe um novo povo eleito depois de Cristo. A guerra de Israel não vai influenciar nada escatologicamente na doutrina católica. Mas essas notícias abalam muitos católicos e deixam eles apavorados. Não é para tanto, não é preciso ter esse medo todo. Desde que se tenha uma forte identidade católica. A guerra cultural é espiritual. E a guerra espiritual também está se tornando cultural, cada dia mais. É preciso então formar os nossos filhos, formar e fortalecer a identidade católica dos nossos filhos e de nossas famílias. Porque nesta guerra do medo, perpetrada pela velha serpente, a família é insubstituível na formação da identidade católica dos filhos que ela gerou. Eu vou repetir, a família não pode colocar na mão dos catequistas ou dos professores, muito menos destes, na mão dos professores, a formação moral, ética e religiosa de seus filhos. A família é insubstituível na formação ética, moral e religiosa do homem que vai se tornar o filho que ela gerou. Se isso faz sentido para você, e se você concorda comigo que o medo está sendo usado como uma arma da velha serpente nesta batalha cultural para paralisar os católicos, para desviá-los de sua fé, já se inscreve no canal e aproveita para assistir esse vídeo aqui, extremamente interessante sobre o assunto.